Acompanhe aqui comigo o passo a passo da venda de uma prestação de serviço e depois eu vou te explicar o porquê que isso funciona. Basicamente, você precisa de duas reuniões com 3 passos cada um. Reunião número 1, apresentação, diagnóstico e ancoragem. Reunião número 2, revisão, solução e fechamento. Agora que você já sabe quais são os passos, eu vou te explicar cada um deles. Então vamos lá. Primeira reunião, ela serve basicamente para você retirar do cliente todas as informações que você precisa para vender. Essa reunião ela é imprescindível. Ponto número 1, apresentação. A apresentação ela é para falar sobre você, só que negócio muito curto e muito rápido. Por quê? O protagonista dessa reunião é o cliente, não é você que está vendendo. Como é que você pode fazer essa apresentação? Por exemplo, vamos supor que fosse eu. Olá, cliente, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu tenho 20 anos de experiência no mercado corporativo, fiz uma transição muito bem sucedida para o mercado digital, mas eu não estou aqui para falar sobre mim, estamos aqui para falar sobre você e quero te ouvir. Vamos lá. Pronto. Você faz uma apresentação simples, né? Você tem que falar sobre você, mas de uma forma muito simples. E faz essa transição do não estamos aqui para falar sobre mim, estou aqui para falar sobre você, como a gente vai resolver esse problema X, por exemplo. Quando você faz essa transição, você entra para um momento fundamental, que é o momento de diagnóstico. Nessa hora, você precisa de uma atenção plena. Por que atenção plena? Porque você precisa entender o que o cliente está falando e o que ele está querendo dizer, porque são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que você percebe nas entrelinhas, aquilo que você ouve, né? Nas entrelinhas do que ele está dizendo. E aí você precisa fazer as perguntas certas para entender de forma correta. Como é que você faz isso? Basicamente, a primeira pergunta que você tem que fazer é: cliente, vamos lá, me explica qual é o seu cenário atual, me dá aqui uma visão geral, uma visão mais ampla do que você está passando nesse momento. Nessa hora, o cliente geralmente vai começar a te dar o contexto, vai começar a falar do problema, às vezes ele vai trazer já de imediato alguma solução que ele já tentou, e aí nessa hora que você tem que ficar muito atento, abre parênteses, por isso que eu não gosto de script, porque você tem um ser humano do outro lado e você está fazendo uma pergunta aberta, então você precisa de um processo e não de um script, fecha parênteses, e essa atenção que você tem vai te dar todas as perguntas que você precisa fazer. Fez as perguntas, entendeu o cenário, entendeu qual é o problema, entendeu o que o cliente já tentou, o que deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo, você vai para o fechamento dessa parte de diagnóstico, que precisa basicamente de duas perguntas. A primeira pergunta é: ok, cliente, já entendi que o problema é tal, mas me diz uma coisa, qual que é o próximo nível que você quer chegar? Qual que é o próximo patamar? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo avanço? Ou seja, pega um desses exemplos aqui e coloca na frente do cliente. Então, cliente, qual que é o teu próximo nível que você quer chegar? Ponto. O cliente vai te explicar o que ele quer fazer. E aí você vem com a última pergunta de diagnóstico, que é, na tua visão, o que está faltando para você atingir esse próximo nível? Ponto. Nessa pergunta, talvez você que está me ouvindo agora pode entrar: ah, Fernando, mas se ele soubesse, ele não iria me contratar. Mas, meu filho, não é questão de você saber exatamente, é você entender o nível de consciência que ele tem sobre o problema e sobre a resolução. Essa pergunta é fundamental para você entender como está a consciência do cliente sobre a resolução do problema. E a ancoragem, o que é? Fez essa última pergunta, dessa parte de diagnóstico, você vai fazer a seguinte ancoragem: ok, cliente, entendi todo o seu cenário. Vou conversar internamente com a minha equipe porque você precisa de uma solução personalizada. Nós vamos agendar uma outra reunião dia XYZ, aí você pode ou agendar ali, ou falar que na sequência você chama ele no WhatsApp, ou enfim, vai ligar para ele para fazer o agendamento, e você vai fazer essa ancoragem de uma solução personalizada. Pronto, fechamos a primeira reunião. Reunião número 2. Você começa com uma revisão. O que é essa revisão? Cliente, olha só, sentei com a minha equipe, analisamos o seu caso, mas eu quero repassar contigo para ver se ou eu deixei passar algo ou você mudou de alguma opinião ou mudou algum cenário do dia que nós conversamos até agora. Então, olha só, o problema é esse, você pretende fazer isso, você pretende atingir esse nível, tal. Repassou todo o cenário com o cliente. Cliente, é isso? Tem mais alguma coisa? Tem algo que eu esqueci de mencionar? Ponto. Nesse exato momento, você acabou de fechar uma porta para o cliente, para ele não correr de você, no sentido de que você não entendeu o meu problema. A partir do momento que você faz essa revisão, o cliente não tem mais essa desculpa. Você consegue continuar a condução da venda. Se por um acaso ele virar e falar: não, mas faltou tal coisa,
Evidentemente, você tem que estar preparado para lidar com alguns imprevistos, né? É difícil você controlar 100% do cenário. Alguns imprevistos às vezes acontecem e você precisa já ter pensado ou ter um jogo de cintura para fazer aquilo acontecer nessa hora. Mas de verdade, se você fez as perguntas certas na primeira reunião, essa revisão vai ser só protocolar e você já vai conseguir avançar para a próxima parte, que é o que? A apresentação da solução. Na apresentação da solução é a parte do encantamento, é a parte que você vai demonstrar que realmente entendeu o problema, que você pensou em algo personalizado e onde o cliente vai entender que a sua solução resolve o problema dele e nesse momento ele não vai questionar se está caro ou se está barato. É nessa parte que você fecha a porta do cliente para não chegar na parte do preço e ele fala, nossa, mas está caro. Não. Cliente, pensamos em algo personalizado para você, porque nós temos esse tipo de solução, vamos fazer assim, vai ter esse tipo de entrega, esse tipo de acompanhamento, etc, etc e tal. Afinal de contas, isso aqui é para resolver esse problema que você quer chegar no próximo nível e até agora você não resolveu. Ponto. Você fechou todos os caminhos. Qual que é o próximo passo? Fechamento. No fechamento, você subdivide em duas partes. A primeira parte é a apresentação do preço. E aí eu te sugiro começar com algo assim, poxa, precificar essa solução para você deu um certo trabalho, mas eu acho que a gente conseguiu chegar num negócio muito justo para resolver o seu problema e, em contrapartida, fazer uma boa remuneração para a empresa. E aí você vai apresentar o preço. Na hora que você apresentar o preço, o que você vai fazer? Cliente, essa solução custa um contrato de X mil reais por tantos meses. Silêncio. Apresentou o preço, você vai fazer silêncio. Se você falar primeiro, você perde. Falou, deixa o cliente pensar. E aí a segunda parte é o fechamento em si. Ok, o que nós precisamos para já começar? Vamos lá, vamos fechar o contrato, vou te mandar o contrato, enfim. Vai até para algum manejo ou outro de objeção e aí você fecha. Fazendo dessa forma, você fecha várias portas, mostra para o cliente que você entendeu e aí sim você consegue ter muito mais performance na venda de contratos de prestação de serviço. Já aproveita, curte esse vídeo, compartilha com outros empresários, com outros profissionais liberais que precisam desse tipo de conteúdo também e já deixa seu comentário, sua dúvida, que eu vou ter uma grande satisfação em te responder. Bora lá, você vai vender mais!